Bem, estamos dando início à segunda parte da nossa aula sobre projeto de sistemas fotovoltaicos. E agora a gente vai dar uma olhada no dimensionamento pelo método do mês crítico. O método do mês crítico também é chamado de intuitivo e consiste na realização do dimensionamento do sistema fotovoltaico isolado, considerando um balanço de energia durante o período do ano no qual ocorrem as condições médias mais desfavoráveis para o sistema. Ô professor, como assim? Não seria melhor fazer para as condições mais favoráveis? Pois então, se nós fizéssemos, por exemplo, para o verão, quando nós temos uma maior irradiação solar, quando chegassem os meses de inverno, nós não conseguiríamos atender a demanda, porque haveria uma oferta menor. Tranquilo? Este método, como outros métodos simplificados, tem a desvantagem de não otimizar energeticamente a instalação, já que não faz o segmento contínuo dos parâmetros envolvidos. O método utiliza valores médios mensais de irradiação solar e da carga, considerando-se somente os valores do mês mais desfavorável, na relação carga versus irradiação, proporcionando um excesso de energia nos meses mais favoráveis. Mas é um cobertor curto, né? Não tem como tu atender as necessidades totais nos meses em que a irradiação é menor, nos meses de inverno, ou naqueles dias nublosos ou chuvosos, sem fazer isso, né? Então, provavelmente o que tu vai poder informar para o teu usuário é que nos meses de verão ele vai poder utilizar um maior número de cargas. Dimensionamento do gerador fotovoltaico. Para calcular a energia ativa necessária diariamente, representada aqui pela letra L, leva-se em conta o tipo de carga do sistema em corrente alternada e o tipo de carga em corrente contínua, se houver, é claro. E a eficiência dos equipamentos de armazenamento e de condicionamento de energia elétrica. Então veja bem, essa expressão, assim como quase toda essa aula, está sendo extraída, vocês podem ver na rodapé ali, do livro Manual de Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos. Também essa expressão veio de lá. Então vejamos. Vamos pintar aqui que fica mais bonitinho. LCC, quantidade de energia consumida diariamente em corrente contínua, em um determinado mês. Certo? LCA, quantidade de energia consumida diariamente em corrente alternada no mesmo mês. E o que é esse NETABAT? NETABAT, a letra grega ali, está indicando a eficiência. Isso é universal. Neta representa eficiência. NETABAT é a eficiência global da bateria. Porque em corrente contínua a energia é armazenada só na bateria. Em corrente alternada, a gente tem que levar em conta a eficiência da bateria, NETABAT, e a eficiência do inversor, NETA-INV, eficiência do inversor. Para determinarmos, então, né, a energia necessária diariamente, que é o L, que é o que está aqui. Então é muito importante. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma carga que consoma em corrente contínua 100 watts, mas a eficiência da bateria seja 90%.
Então, se eu pegar 100 watts e dividir por 90, vai dar 0,9, né? Eu vou ter, então, em torno de 110 watts. Então, a minha carga não é 100, mas para o sistema ela é 110. Perceberam a riqueza dessa questão aí? De considerar a eficiência dos equipamentos? A potência do gerador fotovoltaico, então agora a gente está indo para o gerador, né? Pode ser determinada a partir do consumo médio diário, que a gente olhou, recém olhou, de energia requerida no mês de maior consumo do ano. Ó, o L. Então, o LI é a quantidade de energia consumida diariamente no mês I, que é o mês de maior consumo do ano. Na verdade, a gente analisa em todo o ano, né? Muito bem. E daí, HSP, a gente já falou nisso, lembram? Olha aqui, ó. HSP, horas de sol pleno. Tem gente que diz horas de sol de pico também, tá? Mas é horas de sol pleno, que são aquele equivalente ao número de horas de 1000 watts por hora ao longo de um dia. Então, se eu, na determinada localidade eu conseguir produzir 6 quilowatts, então, hora, eu tenho 6 horas de sol pleno, lembra? RED. O que é RED? RED. Fator de redução. Então, é RED. É o rating. Rating é a mesma coisa, só que em inglês, redução. Fator de redução. De potência dos módulos fotovoltaicos em relação ao seu valor nominal, englobando os efeitos de um eventual acúmulo de sujeira. Ah, então eu monto o sistema fotovoltaico, professor, quer dizer que de vez em quando alguém tem que ir lá limpar? Sim, claro que tem. Superfície ao longo do tempo de uso. Degradação física permanente ao longo do tempo. Pois um sistema que tem 10 anos de utilização não produz mais a mesma quantidade de energia do que um novinho em folha. Tolerância de fabricação para menos em relação ao valor nominal. Então, tem uma tolerância de 5% para mais ou para menos, então eu vou supor uma tolerância para menos, porque eu sou responsável por fazer um projeto que funcione. Perdas devido à temperatura. Este fator atribui-se, por definição, o valor de 0,75 para módulos de silício. Então, a temperatura cresce, reduz a potência que o módulo é capaz de fornecer. Então, veja que eu compro um módulo de 350 watts, quer dizer que eu vou ter 350 watts pico, melhor das hipóteses, em condições de teste padrão. Mas tenho que ainda pensar que vai haver todos esses fatores de redução vão incidir sobre esses 350 watts. Então já não serão 350 watts. Porque o meu módulo não vai estar a 25 graus. Vai estar numa temperatura mais elevada. Então já colocou um fator de 75%. Se eu tivesse 100 watts vezes 0,75, já caiu para 75, já perdi 25%. E tem esse outro fator, RED 2. Fator de redução de potência devido às perdas no sistema, incluindo fios e cabos, controladores, diodos. Pois a gente já estudou também que quando uma corrente circula por um diodo, eu tenho a potência que é dissipada nele, é o produto da corrente pela tensão em cima do diodo. Este valor recomenda-se como default 0,9.
Então, nas perdas do sistema, eu tenho 10% de perdas no sistema. Veja que o projeto é algo bem que a gente deve ter muito cuidado na hora de fazer, porque é bem detalhado. Tem várias questões que envolvem para a gente especificar adequadamente os componentes. No caso aqui, o gerador fotovoltaico. Então, no projeto de vocês chegam à conclusão que a quantidade de energia de vocês, depois de fazer todo o levantamento, vocês ainda vão ter que determinar a potência dos módulos, levando em conta todos esses fatores que aqui são apresentados. E tem que aparecer isso no relatório de vocês. Não é só fazendo conta num pedaço de papel, não. É um documento bem elaborado, onde vocês vão descrever passo a passo, fundamentado no livro, né? Manual de Sistemas Fotovoltaicos, que está sintetizado aqui nas apresentações, para vocês apresentar um projeto bem bacana, tirar uma nota bem legal. Com a utilização de um controlador de carga convencional, sem um conversor CCCC, não é possível a gente extrair a máxima potência disponível nos terminais do módulo. A determinação do número de módulos em série deve considerar, além da tensão do sistema, a tensão de máxima potência dos mesmos quando estiverem operando na temperatura mais elevada, prevista para o módulo em uma dada localidade. Número de módulos em série, então, seria a tensão do sistema, segundo aquele critério que aparece ali, a VMPT máxima, essa tensão aqui, vocês vão tirar do datasheet, das folhas de dados do módulo que vocês vão escolher. Vocês vão procurar na internet, catálogos de módulos, vão selecionar módulos reais. E vão olhar ali qual é que é a tensão deles. Para que temperatura, professor? Para 25? Não, acabou de dizer aqui, para a temperatura mais elevada prevista para o módulo. Então, o que vocês vão ver? Vocês vão ver na localidade onde vocês moram, qual é dentro de um registro histórico, qual é a máxima temperatura prevista. 40 graus, professor. Aqui em Tramandaí chega a fazer 40 graus. Certo. O módulo está funcionando. No dia de verão, a top está entregando toda a energia. Olhem o que o fabricante diz que vai ser o ΔT, quanto a mais de temperatura que ele vai acrescentar. Se o fabricante não disser nada, pode pôr uns 20 graus acima. Então já teria um módulo aí a 60 graus, no mínimo. O coeficiente 1,2 na equação aqui, considera que o módulo fotovoltaico tem que carregar uma bateria a uma tensão 20% da nominal. Então, aqui o V do sistema está pensando, além da tensão do sistema, né? A tensão do sistema é em função das baterias. Muito comum usar 4 baterias em série, 48 volts. Por quê, professor? É um dado de telecomunicações. Todo sistema de telecomunicações funciona em 48 volts. Mas não tem com maiores tensões? Claro que tem. Os inversores que são conectados direto na rede, que não usam baterias, trabalham com tensões bem elevadas. Então, eu vou ter associações de módulos para gerar tensões bem elevadas. Mas para o projeto de vocês, vamos trabalhar com 48 volts. A partir da potência calculada, se obtém a corrente que deve ser gerada pelos módulos fotovoltaicos. Então, vocês veem aqui, lei de Ohm pura e simples. Corrente, a potência dividido pela tensão do sistema. Então, onde IM é a corrente
Aqui chamou de painel, então é porque deve de ter uma associação de painéis, ou porque o nosso livro foi escrito antes da norma da BNT, que especifica que painel é um conjunto de módulos organicamente organizados. Se for um só, é módulo. PM, potência do painel fotovoltaico. VSIST, tensão nominal do sistema. É igual à tensão nominal do banco de baterias. Olha o que eu já tinha falado antes para vocês ali. Caso de vocês, nosso trabalho, 48 volts. Que é igual ao número de baterias conectadas em série vezes a tensão nominal da bateria. Para sistemas fotovoltaicos isolados instalados no Brasil, são adotados bancos com tensões nominais de 12, 24, 48, seja utilizando os elementos de 2 volts ou monoblocos de 12 volts, como a gente está acostumado a ver nos nossos veículos, nossos carros. Então, a partir da corrente mínima que a gente determinou na lâmina anterior, que o gerador deve fornecer, sob condições de teste padrão, e da corrente no ponto de máxima potência de cada módulo, se determina o número de módulos a serem conectados em paralelo pela relação que existe entre essa corrente mínima e a corrente que cada módulo pode aportar. Basta dividir uma pela outra, conforme a gente tem aqui. Então, IM é a corrente que eu preciso ter, que o gerador precisa fornecer. Então, aí a gente consegue determinar o número de módulos em paralelo. Lembrando sempre que o módulo fotovoltaico tem características de fonte de corrente. Atualmente, o preço dos módulos de 60 ou mais células, normalmente utilizados em sistemas conectados à rede, estão mais atrativos que os módulos de 36 células antigos voltados para sistemas isolados. Dessa forma, pode ser interessante a utilização desses módulos de maior tensão associados a controladores de carga que empreguem conversores estáticos do tipo CCCC, que empregam modulação por largura de pulso, Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso, com segmento do ponto de máxima potência, né? Maximum Power Point Tracking. Então, utilizando esses equipamentos, eu tenho um melhor desempenho quando associado aos módulos com 60 ou mais células. O dimensionamento, né, do controlador de carga que tenha um conversor CCCC e nele esteja implementado um algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência. Então, quantos módulos em série eu vou utilizar? Focando nas características do conversor CCCC. Ah, eu já tenho conversor CCCC, por exemplo. Ou eu escolhi um que tem uma tensão de entrada mais elevada do que os 48 volts, para reduzir a corrente e, com isso, reduzir as perdas de efeito Joule, a corrente circulando pelos condutores, para reduzir também o custo dos condutores. Condutores com uma seção menor têm um custo menor. Então, qual é a ideia? Eu sei que o fabricante diz que o controlador de carga dele tem uma faixa de operação, tem uma tensão máxima, que a gente lê aqui, ó, VSPP máxima, é a tensão máxima de operação. E a VSPP mínima
é a mínima tensão de operação do controlador de carga. Então, isso é uma questão do controlador. Agora vamos lembrar aqui que o módulo fotovoltaico ele apresenta uma característica. Quando a temperatura do módulo é muito elevada, a tensão cai. Então tem um efeito negativo. Então, mesmo nessa situação em que a temperatura está elevada e que a tensão do módulo foi reduzida, eu tenho que ter um número de módulos que seja suficiente para garantir a mínima tensão de entrada do controlador. É isso que está dizendo aqui, ó. Essa aqui seria a tensão máxima que eu vou ter no módulo para a temperatura máxima. Na temperatura máxima. Por um outro lado, quando a temperatura cai, no caso a temperatura mínima aqui, eu não posso queimar o controlador de carga por aplicar uma tensão muito elevada na sua entrada. Perceberam? Então aqui eu tenho uma relação entre a máxima tensão que o controlador suporta, dividido pela máxima tensão que o gerador, cada módulo, vai poder fornecer. Então aqui eu vou ter um número, aqui eu vou ter um outro número, vamos supor que aqui deu 8 e aqui deu 10. Então eu vou escolher entre essa faixa, posso escolher 9, por exemplo. Vamos supor que esse aqui, ó, deu 7,5. Não existe 7,5 módulos. E é a mínima tensão. Então eu vou ter que escolher 8 já, de cara aqui. Certo? Tranquilo, né? Para a verificação da adequação do gerador fotovoltaico ao controlador de carga, recomenda-se conferir se a corrente do gerador está dentro das especificações do fabricante do controlador de carga para operação para a operação do sistema de rastreamento do ponto de máxima potência. Onde IMP, na expressão aqui, ó, o IMP, representa a corrente do módulo no ponto de máxima potência nas condições padrão de ensaio. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, tem que verificar se existe uma compatibilidade entre o teu gerador, vamos dizer que o teu gerador forneça 50 amperes. O teu controlador de carga, ele tem que poder manipular esses 50 amperes. Se nos dados dele falar que ele é um controlador de carga de 40 amperes, tu não pode usar. Essa expressão é só para dizer isso. Agora indo para o dimensionamento do banco de baterias. Então vamos olhar aqui. Então a gente vai trabalhar com a energia corrigida, que a gente determinou uns slides para trás. Solicitada pelas cargas diariamente, ao longo do ano, se toma o valor máximo da energia corrigida, o LM, para o cálculo da capacidade do sistema de acumulação, segundo as equações. Então vamos ver o que são segundo as equações. LI é a quantidade de energia consumida diariamente e I é o mês. Ó. Então eu vou pegar o valor máximo aqui ao longo dos 12 meses. Ó. De 1 a 12 de janeiro até dezembro. Beleza, vou trocar a cor aqui agora. O objetivo que é, então, a partir da energia, chegar na capacidade da bateria. A capacidade da bateria, como é que a gente mede? Amperes hora. Então vamos chegar lá. Então a gente vai, a partir da energia, vai chegar da energia por dia, vamos pegar uma expressão só de energia, watt-hora. Como é que vai se fazer isso? Pega a expressão da energia, multiplica pelo número de dias.
porque aqui eu tenho energia em watt-hora por dia. Multiplico por dia, vou ficar com watt-hora. E divido pela profundidade de descarga aqui, ó. Profundidade de descarga da bateria. Vai depender do tipo de bateria. Se for chumbo ácido, se for de íons de lítio, muda bastante. E por fim, trocando de cor aqui de novo, a gente vai chegar na capacidade da bateria em amperes hora. Então aqui eu tinha watt-hora. Se eu divido pela tensão do sistema, eu consegui amperes hora. Parece complicado, mas é bem simples. Vocês, no momento que estiverem fazendo os cálculos, montando o trabalho, vão ver. Agora é o momento que a gente vai analisar a profundidade de descarga. Então, eu aqui, a capacidade da bateria, numa descarga de 20 horas, a gente já viu a expressão no slide anterior, só está repetido aqui. Então, vou pegar o vermelho, aqui já está vermelho ali, então vou pegar o amarelo. Nunca se deve descarregar completamente uma bateria chumbo ácido. Que novidade, né? Contei isso aí para vocês na outra aula, falei do meu problema com o meu carro. Deu para ficar bem claro isso aí para todo mundo, eu acho. Então, é aconselhável trabalhar com profundidades de descarga em torno de 20%. Isso quer dizer que o meu PD aqui na equação é 0,2. Assim, por exemplo, considerando uma bateria de 25 amperes-hora, a mesma só poderá fornecer 5 amperes-hora a cada ciclo de descarga. Zero vírgula 2 vezes 25, sob a pena de danificá-la irremediavelmente. Já os acumuladores de níquel-cádmio, ao contrário, devem trabalhar com ciclos de carga e descarga completas para evitar a redução da vida útil. Vocês devem estar se perguntando, ô professor, aqui multiplicou 0,2 por 25. E por que aqui está dividindo? Porque dividir por 0,2 quer dizer que esse número aqui vai crescer muito. Exato, é para crescer. Como assim, professor? Claro, se eu cheguei à conclusão que eu precisaria de uma bateria de 25 ampere-hora, mas eu não posso usar os 25 ampere-hora, eu só posso usar 20%. Então, eu divido por 0,2, então quer dizer que eu vou precisar de uma bateria 5 vezes maior? Isso mesmo. Isso mesmo. Caso o parâmetro N, dias de autonomia, não tenha sido determinado experimentalmente para uma localidade em questão, se pode utilizar a seguinte expressão: menos 0,48 vezes a horas de sol pleno mínimas, mais 4,58, isso são dias de autonomia. Então, isso seria para utilizar na expressão, né, o número de dias de autonomia. Eu posso especificar, eu quero ter uma autonomia de tantos dias, ou aqui nessa expressão eu otimizo para que gastar a menor quantidade de baterias necessárias. Após o cálculo da capacidade total do sistema de acumulação, a determinação do número total de baterias, em paralelo, se realiza pela equação. Então, já determinamos aqui a capacidade, né?
que aparece aqui de novo. Eu preciso de uma capacidade de 1000 amperes-hora. Aqui eu tenho o meu 1000. E aqui embaixo, CBI, ó, representa a capacidade da bateria selecionada. Ah, então eu tenho uma bateria que eu selecionei e é de 100 ampere-hora. Logo, eu preciso de 10 baterias. Professor, como é que é as 10 em paralelo? Não. O número de baterias em paralelo depende, em série, depende da tensão. Então, se a tensão são 48 volts, quer dizer que eu tenho 4 baterias em série. Perceberam? 4. Se eu coloco mais 4 em série em paralelo com essas 4, eu tenho 8 baterias, faltou 2. Então, o que eu faço, professor? Então, eu vou trabalhar com 12 baterias, para eu ter 3 conjuntos de 4 baterias que eu vou interconectar. 4 em série e 3 blocos em paralelo. O dimensionamento do controlador de carga, seja ele convencional ou que tenha rastreamento do ponto de máxima potência, o MPPT, deve levar em conta os limites máximos do controlador, com relação à tensão CC do sistema, aos níveis de corrente elétrica, tanto na sua entrada, proveniente do gerador fotovoltaico, quanto na sua saída, conectadas às baterias, e ao tipo de bateria. Então, é uma questão de análise das características de cada controlador. Bem, a corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico é a corrente de curto-circuito de cada módulo vezes o número de módulos em paralelo. Em outras palavras, pessoal, número de módulos em paralelo vezes a corrente de curto-circuito de cada um dos módulos. E aquele 1,25? Então, aquilo é um fator de segurança, porque aqui a gente está dimensionando o controlador de carga. Então, se o conjunto dos meus N módulos fornecer ou for capaz de fornecer 100 amperes de corrente de curto-circuito, eu vou escolher um controlador de carga que suporte 125, porque pode acontecer uma situação em que exista uma sobrecarga. Então, é uma ideia de todo o sistema fotovoltaico é um sistema dimensionado para que dure o tempo de vida útil dos módulos, em torno de 20 anos. Então, nesse sentido, quando eu superdimensiono com um fator de segurança de 25% um equipamento, eu estou garantindo também a vida útil dele, estou aumentando a vida útil dele. Então, nesse sentido aqui o nosso livro-texto, o manual de engenharia de sistemas fotovoltaicos, que faz essa sugestão a favor da segurança. Aumenta o custo um pouco? Sim. Há modelos de controladores de carga que permitem a operação em paralelo. Isso pode ser necessário se a corrente de curto-circuito proveniente do gerador superar as especificações nominais dos controladores disponíveis. Então, o que acontece? Eu tenho lá uma corrente muito elevada do meu sistema de geração. Ou eu já tenho controladores de carga para correntes inferiores. Então, eu posso colocá-los em paralelo. Então, o número de controladores em paralelo estaria vinculado à corrente que o gerador fotovoltaico de curto-circuito pode gerar. E a equação aqui e ali acima, ó, permite obter o número necessário de controladores em paralelos, considerando a máxima corrente que cada controlador
pode manipular. É algo bastante simples e trivial, né? Aqui ele não apresenta nenhum fator de segurança. Eu colocaria o fator de segurança sim. Por exemplo, se eu tenho uma corrente de 100 amperes e controladores de 10 amperes e eu colocar exatamente 10 em paralelo, provavelmente vai dar problema. Também iria para aquele 25% a mais. Minha sugestão. Oi, voltei. Pessoal, a máxima tensão de operação do controlador de carga, VC máxima, deve sempre ser maior do que a tensão máxima de saída do gerador fotovoltaico. Claro, senão os dispositivos eletrônicos que estão dentro do controlador de carga, que estão dentro dos inversores, eles são muito sensíveis à tensão. Se eu trabalhar com tensões superiores a que eles podem operar, eles se danificam imediatamente. Então o critério é assim, ó. Eu tenho que escolher um controlador de carga que suporte, né, uma tensão de entrada, que a tensão de entrada que o controlador de carga suporte seja maior do que a máxima tensão que o gerador vai apresentar em seus terminais. Então, quando que eu tenho a máxima tensão? Quando eu tenho o circuito aberto e a temperatura dos módulos é a menor possível. Então aqui, ó, VO é OC é Open Circuit, circuito aberto. T, temperatura mínima. Então é a tensão de circuito aberto do módulo para a menor temperatura de operação prevista. Aqui eu estou olhando, né, módulo. Gente, no livro pode ser que esteja painel, porque o livro foi escrito antes da regra da BNT, da normativa da BNT. Agora a gente, pronto, terminou o dimensionamento do controlador de carga de baterias. Agora é o momento do dimensionamento do inversor. Para estabelecer a demanda máxima de energia elétrica para o dimensionamento do inversor, é preciso definir ou estimar o período do dia em que os equipamentos estarão funcionando para o levantamento da curva de carga. Bom, no início da aula a gente comentou sobre isso, né? Tem aquele critério que uma unidade extremamente isolada, eu vou me preocupar em que a pessoa possa ligar todas as suas cargas, né? E quando eu estiver em mini-rede, eu vou me preocupar, então, com a questão da curva de carga. Então, pensando de forma conservadora, a potência do inversor pode ser especificada igual ou superior à potência instalada, que é o somatório da potência de todas as cargas do usuário. Aspectos importantes a serem considerados na escolha do inversor. Então, vai ter um conjunto. Aqui vocês têm, olha só, esse aqui é uma central inversora. Esse aqui é o inversor multistring. E esse aqui é um microinversor ou inversor módulo integrado, porque ele vai no próprio módulo. Ou ainda é um ente que está incluso no módulo de corrente alternada. Então, são só nomes comerciais. Microinversor, inversor módulo integrado. E módulo de corrente alternada é um módulo CC com um microinversor. É o mesmo nome. Então, recomenda-se a escolha de inversores que apresentem alta eficiência. Então, já estão utilizando a tecnologia, que eu já falei outras vezes, Silicon Carbide. São dispositivos semicondutores de altíssima eficiência, no lugar dos transistores MOSFET ou IGBT convencionais, que são muito robustos, muito velozes
e por isso conseguem ser mais eficientes, mas ainda são muito caras. Então, já estamos falando de inversores mais caros, que apresentam alta eficiência em toda a sua faixa de operação, de modo a minimizar as perdas do sistema. Isso é muito importante. Em geral, qualquer equipamento eletrônico, ele apresenta a máxima eficiência num ponto de operação nominal. E fora dele, a eficiência cai. Então, se eu estou produzindo a máxima quantidade de energia, em geral é para eu ter a máxima eficiência. E quando eu tenho uma baixa produção de energia, a eficiência cai. E isso é uma questão que é intrínseca ao projeto de circuitos eletrônicos. Para aquelas cargas que demandam potência de forma impulsiva, é preciso quantificá-las e conhecer a sua duração, a duração do comportamento impulsivo da carga. Dessa forma, se pode especificar a capacidade de surto necessária do inversor. Então, vejamos, um inversor de 1000 watts pode não conseguir alimentar um motor de 1000 watts, porque a partida do motor de indução, demanda um pico de corrente muito elevado. Então, se eu já compro um inversor de frequência para o comando de uma máquina, está tudo certo. Agora, se eu compro um inversor para alimentar cargas de corrente alternada e eu ligo nele um motor de indução, vou ter problemas, porque ele não vai estar dimensionado para suportar esse pico de corrente da partida. O inversor deve apresentar a tensão de entrada igual à tensão CC do sistema, do banco de baterias. No caso de vocês, 48 volts para o trabalho. A tensão CA de saída, conforme a necessidade, normalmente ela está entre 127 e 220 volts. No Brasil, 60 Hz. Bom, quais são os principais fabricantes de inversores solares? Olha, existem muitos. Mas eu gostaria de destacar assim, ó, a empresa WEG, uma empresa genuinamente nacional. WEG, a sigla, representa as iniciais dos nomes dos 3 fundadores. Investe em tecnologia, no seu início eles fabricavam motores elétricos. Não, eles só rebobinavam motores elétricos. Foram crescendo e hoje são uma multinacional. Tem WEG na Austrália, tem WEG nos Estados Unidos, mas continua sendo uma empresa brasileira. Claro, é uma sociedade anônima, mas é brasileira. Tem grande parceria com a universidade hoje em dia, lá em Santa Catarina, com a Federal de Santa Catarina. Produz aerogeradores, produz toda a eletrônica de potência dos aerogeradores também. Tem essa gigante internacional aqui, a ABB. Também tem a Siemens, não sei por que eu não coloquei aqui. Tem a Tesla também, famosa pelos veículos. Tem a Schneider, tem outra muito famosa. Essa aqui também é uma empresa de tecnologia, faz celulares também, uma empresa chinesa. Tem a SMA, também uma empresa alemã, bem famosa. E assim por diante. Isso aí, a compra do inversor é uma relação de qualidade, relação custo-benefício. Projeto de sistemas isolados para a geração de energia elétrica segundo a RN 493 de 2012. Então, o dimensionamento de um sistema fotovoltaico isolado deve levar em conta robustez e facilidade de instalação,
e manutenção, visto que na maioria dos casos eles vão ser utilizados em locais remotos, inóspitos, né, de difícil acesso. Duas situações especiais são os SIGFIs e os MIGDIs, regulamentados pela resolução normativa da ANEEL 493. Então, a concessionária de energia elétrica pode utilizar no atendimento de unidades consumidoras um sistema individual de geração de energia elétrica com fonte intermitente. Agora apareceu a sigla, né? SIGFI. Sistema individual de geração de energia com fonte intermitente. Mas ela tem que garantir a disponibilidade média mensal em kWh mês, que se reflete num consumo diário de referência. Autonomia mínima, a concessionária tem que garantir, e potência mínima disponibilizada. Como assim, professora, concessionária? Sim, a concessionária é que nem empresa de ônibus. Ele, para ganhar uma concessão, ele não atende só aquelas linhas de sucesso, né, que ganha muito dinheiro. Também tem que atender aquelas outras linhas que o fluxo de passageiros é bem menor. Nesse sentido, a concessionária também é obrigada a levar energia, se ela vai utilizar um sistema intermitente, fotovoltaico, ou se ela vai utilizar uma eletrificação rural, aí a concessionária decide. Mas o governo autoriza a ANEEL a que seja feita uma instalação fotovoltaica. Então, lá naquela residência vai ter também um medidor de energia. O usuário vai pagar pelo serviço. Então, SIGFI, Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente. Por que intermitente? Porque durante o dia tem sol, durante a noite não tem. Simples assim. Se for utilizar um gerador eólico, a mesma coisa. Tem dias que tem vento e tem dias que não tem. Atendimento em corrente alternada senoidal, embora acessórios em corrente contínua possam ser incluídos no projeto com a concordância do usuário. Então, limites de interrupção, quer dizer, o indicador DIC, por unidade consumidora de 216 horas mensais e 648 horas anuais. Então, a duração da interrupção individual por unidade consumidora. Então, ela pode ser de até 216 horas mensais ou 648 anuais. Agora vamos falar dos MIG-D. Os MIG-D são microsistemas isolados de geração e distribuição de energia elétrica com potência instalada total de geração até 100 kW. Por isso que a palavra microsistemas, né? Só até 100 kW. O dimensionamento de um MIG-D segue a mesma lógica de dimensionamento de um SIGFI, que é o que a gente vem falando até agora. As demandas das unidades consumidoras são somadas. Ó, soma das demandas. E o dimensionamento do sistema é feito para a carga total. Não podia ser diferente. Aqui a gente tem uma foto de um MIG-D.
uma pequena central geradora. Aqui nós temos os módulos. E aqui eu vou dar um prêmio para quem descobrir. Vou dar uma passagem de ida e volta ao Instituto Federal do Amapá. Para quem acertar o que tem aqui. Acertou? São as baterias. Muito bem. Se você aceitou, parabéns. Vai ser muito bom para a sua saúde. Você vai caminhando e volta caminhando do Amapá. Gostou? Então, tradicionalmente, esse tipo de atendimento destina-se a uma aldeia, vilarejo ou pequena cidade, contemplando algumas dezenas de residências num raio de cerca de 1 quilômetro. Então, aqui essa instalação é na África, na República dos Camarões. Aqui a gente tem uma comunidade rural, né, que está sendo atendida por aquele sistema, né? Então, claramente, eles estão na escola, está ali a professora, olha como são as cadeiras e as mesas. E estão ali, estudando, e com certeza vão conquistar, através da educação, uma vida melhor, como todos nós. Lá nessa comunidade, eu também vou utilizar a energia para manter os medicamentos que precisam de refrigeração refrigerados, para não perder os medicamentos. Aqui nós temos, ó, uma planta da empresa SolarCity, que lança o conceito de micro-redes comunitárias usando baterias da empresa Tesla. Aqui as baterias da Tesla, que a gente já comentou antes, estão elas aqui, ó. Então, olha só, a principal proposta é assegurar o fornecimento de energia em caso de desastres naturais. Quer dizer, aqui a gente está falando dos Estados Unidos. Eles têm a rede, o sistema de distribuição das concessionárias, mas estão montando esse tipo de sistema em caso de desastres naturais, como, por exemplo, terremotos, furacões, entre outros, né? O entre outros, todo mundo conhece, os Estados Unidos já sabe o que seria o entre outros aí. Entre outras preocupações, tipo catástrofe nuclear, coisa assim. Ah, mas se cair uma bomba atômica, então... Não, destrói uma grande área, mas tem áreas que não destrói. Mas, com certeza, todas as instalações onde é gerada energia são destruídas em caso de guerra. Bom, aqui nós temos algo bastante interessante, que é um telhado solar. Baterias, ó, aqui está o telhado, aqui estão as baterias e o inversor também aqui, ó. Ganha um nome bonito, ó, e sugestivo. Power Wall. Wall é a parede. Power é energia. Não é potência, professor? Não. No contexto de sistemas elétricos, nos Estados Unidos, eles vão chamar power e energia. O custo do telhado é quase 20% mais barato em relação aos telhados convencionais. Olha que vantagem. Quer dizer, o uso de um telhado solar é mais barato que um telhado convencional. E aqui a gente fica instalando o sistema fotovoltaico em cima dos telhados. As unidades consumidoras atendidas por sistemas MIG-DI, assim como aquelas que são atendidas pelo SIG-FI, devem também ser enquadradas em uma das categorias de disponibilidade mensal garantida, definidas na tabela abaixo. Isso é segundo a orientação normativa RN
493. Então, a disponibilidade mensal garantida de 13 kWh por mês. Isso vai dar um consumo de 435 Wh, uma autonomia de 48 horas, quer dizer, 2 dias, sem energia, sem sol, e uma potência mínima de 250 watts. Ou eu posso contratar essa outra possibilidade, para não ler item por item. 80 kWh por mês, isso quer dizer que eu vou ter uma disponibilidade de 2,65 kWh dia. A autonomia continua sempre a mesma, 48 horas. E uma potência mínima de 1.250. Quer dizer, eu não posso ligar nada acima de 1.250 no conjunto das cargas. Segundo a Resolução Normativa 493 de 2012 da ANEEL, é necessário elaborar um projeto específico para a edificação onde ficarão os componentes eletrônicos, as proteções, banco de baterias, assim como para a estrutura de suporte ao arranjo fotovoltaico. Diferentemente do SIG-FI, que é individual, aqui nós vamos ter a necessidade no MIG-FI de instalar um sistema de coleta de dados operacionais, o SCD, conforme definido pela Resolução Normativa 427 de 2011. Então, damos final a essa segunda parte da nossa sexta aula.